Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos chegando já no tempo da Quaresma e todo mundo procura se confessar, quer se sentir mais consolado pela graça de Deus, pela misericórdia, para retomarem o seu caminho, ainda com bastante gás, com maior intensidade, o seu caminho de conversão. Mas muita gente chega para o padre e diz: Padre, eu não sei como me confessar, eu me confesso a vida inteira, mas me sinto inseguro, insegura no modo de me confessar. Por isso, esse vídeo foi preparado para ajudar você a se confessar melhor e tirar o melhor proveito desse sacramento tão importante que é o sacramento da penitência, ou também chamado sacramento da confissão. Se é a primeira vez que você está assistindo esse canal, peço que se inscreva. Nesse canal eu procuro sempre oferecer vídeos que possam ajudar você a se fortalecer mais na sua fé, na sua caminhada cristã. Por isso, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, ativando também o sininho. Veja, quais são os passos para nós fazermos uma boa confissão? Eu explico que esse vídeo é, antes de tudo, um vídeo didático. Eu quero ajudar você a organizar alguns passos para se confessar melhor. Você sabe, eu tenho um livro chamado Confessar, o que, por que e como. É um livro bastante prático, numa linguagem bastante simples e tem ajudado muita gente a se confessar. É um livro pela editora Paulinas e está publicado tanto aqui no Brasil como também em Portugal. É um livro numa linguagem bastante jovial. Eu retrato ali uma conversa entre vários jovens que estão concluindo a caminhada de Cristo, estão às vésperas da confissão, e junto à sua catequista, Dona Maria, o Padre Afonso, vão lá e organizam, dão várias indicações, explicações para o jovem se confessar. Realmente é uma leitura gostosa, uma leitura divertida e simplifica o processo da confissão. Quais são os passos, então, que a gente deve dar para se confessar bem? Os dois primeiros passos, eles realçam bastante o aspecto da oração. Eu devo rezar. A oração, ela é essencial para a gente se confessar bem. Primeiro porque quando você se confessa é o momento em que você quer se colocar diante de Deus. Você sabe ali dentro do seu coração o que você precisa, o que precisa ser melhorado na sua vida. Então, o primeiro passo é rezar e examinar-se. Examinar a si mesmo. Examinar a sua consciência. A consciência é uma coisa tão fantástica na nossa vida que pode haver momentos, por exemplo, em que todo mundo te aplaude, todo mundo te elogia e você sente que não está pegando um bom caminho. Como pode acontecer um outro momento em que todo mundo te acusa, todo mundo te condena, mas dentro da sua consciência você sabe estar fazendo o melhor. Então a oração justamente ajuda a nossa consciência a se libertar. Diante de nosso Senhor, diante de Deus, o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido, qual tem sido o direcionamento da minha vida. É o momento de examinar a nossa consciência. E aí algumas pessoas também se preocupam com a distinção entre pecado grave e pecado leve. Eu sempre digo o seguinte: quando você vai se confessar, esteja pronto a confessar todos os seus pecados. Às vezes acontece de alguém considerar um pecado leve e dias depois começa a avaliar diferente, e aí começa a se sentir assim: nossa, eu acho que eu não me confessei bem. Por isso eu digo, prepara para se confessar, conta todos os pecados que você sente necessidade de confessar e deixa que depois o próprio sacerdote vá te orientando, vá te explicando aquilo que você precisa. Mas o primeiro passo é esse: rezar e examinar a consciência. O que você, diante do Senhor, sente que precisa ser melhorado na sua vida. Vamos ao segundo passo. O segundo passo é aquele passo tão importante que qualifica todo o restante. É rezar e arrepender-se. Como eu dizia, a oração ela gira em torno desse relacionamento com o Senhor, que brota na nossa consciência, que está claro na nossa consciência. Qual é o caminho que eu devo tomar? E o arrependimento, ele sempre nos coloca diante de um propósito. Não, eu não quero mais voltar por aquele caminho,
eu não quero me colocar mais naquelas circunstâncias que me levaram a me afastar do Senhor. Esse é um cuidado importante e é o nosso segundo passo. Quando a gente entra no terceiro e no quarto passo, aqui a gente tem um pouco mais o aspecto de organizar-se. Tanto é que eu coloco, né, você vai ver a legenda, organizar, passo 1 e passo 2. Primeiro passo, anota. Faça anotações. Essas anotações vão te ajudar. Porque quando você não faz a lista dos pecados que você deseja confessar, se de repente acontece alguma coisa ali naquele momento e as coisas saem um pouco do que você esperava, às vezes você fica um pouco mais nervoso, ou às vezes começa a contar e se sente emocionado. Então, se você não anotou, se você não escreveu, pode ser que você esqueça de coisas que você gostaria de falar naquele momento. Você anota num papel ou anota no celular, sempre tendo muito cuidado, porque é um momento de intimidade sua, é ali que você está abrindo a sua consciência ao sacerdote. Então, é claro que não anote em qualquer papel que depois outra pessoa possa encontrar. Mas anote, organize os passos que você quer confessar. Você pode anotar assim, olha, essa é a situação mais grave que eu gostaria de falar, tem essa outra situação aqui também, e assim por diante. Dessa maneira, você tem aí o primeiro passo para organizar melhor a sua confissão. O quarto passo é justamente agendar. Quando eu falo agendar aqui, não é comparando a confissão como se fosse consulta com o médico, mas qual é o tempo que você precisa para você se confessar bem. E aí você vai ter que fazer um equilíbrio entre o que você acha que você precisa e aquilo que de fato é possível. É muito comum algumas pessoas chegarem para o padre e dizem assim, padre, qual é o dia que você está livre para eu poder me confessar e eu quero contar toda a minha vida para você? Veja só, toma cuidado para não transferir ao padre um tipo de responsabilidade que às vezes não é a dele. Então, tem muita gente que quer conversar e quer falar bastante coisa e quer contar muita coisa, e às vezes o que a pessoa não está precisando é de confissão. Às vezes ela está precisando de orientação, que pode ser uma orientação que ela vai receber do sacerdote, mas não é propriamente uma confissão. Pode ser uma orientação que ela poderia receber de pessoas mais instruídas na fé, de um catequista, de alguém da comunidade que pudesse explicar para ela melhor algumas coisas. Acontece também, por exemplo, que às vezes a pessoa ela está querendo desabafar assuntos que não são necessariamente matéria para confissão. E que às vezes um bom amigo ou um diálogo melhor dentro de casa ajudaria a pessoa. Então, por que eu digo isso? Quando eu falo de agendar, tenta equilibrar qual é o tempo que você precisa e qual é o tempo que é disponível para o sacerdote. Há padres, por exemplo, que podem pedir que você faça um agendamento na secretaria, alguma coisa desse tipo. Alguns outros podem ter o dia, um horário lá de plantão e as pessoas vão. Então, nem sempre você vai conseguir ter todo aquele tempo que você imaginaria. Mas se você seguiu os passos anteriores, você vai perceber o que é essencial que você confesse, qual é a orientação que você precisa, mas toma cuidado para não transformar a confissão como se fosse um bate-papo, uma catequese, uma orientação, porque isso pode ser feito numa modalidade diferente, em momentos diferentes. Entramos agora no quinto passo. Esse é o coração, propriamente dito, de toda a confissão, que é você declarar os teus pecados. Então, aqui é um primeiro ponto importante. Você declara os teus pecados. Às vezes, né, acontece de alguém se confessar e começa a querer dar todas as explicações, todas as circunstâncias. E às vezes algumas delas podem ser desnecessárias. Então, cuidado para você não trazer para dentro da sua confissão quem não está arrependido. Então, você tem que chegar na confissão e dizer, olha, eu fiz isso, eu cometi isso, eu quis muito isso, ou eu não quis tanto, mas eu me senti constrangido, ou eu não soube colocar resistência. Né? Às vezes, por exemplo, você confessa, eu acabei fazendo fofoca, falando mal de alguma pessoa, tal, estou muito arrependido. E às vezes o padre diz, mas você realmente quis, você planejou? Não, não. Quando eu vi lá naquele grupo, as pessoas começaram a falar e eu acabei me empolgando. Então, são situações diferentes que é importante você explicar,
mas não precisa ficar colocando o nome de outras pessoas no meio. Então aí acusa a sogra, aí acusa o irmão, aí acusa o funcionário, o chefe do trabalho. Isso tudo pode ser bastante complicado. E aí a gente chega, então, ao sexto passo. O sexto passo é você cumprir a penitência. A penitência que o padre vai te dar, ela é como que um remédio. Então, a gente é perdoado, a gente recebe a graça de Cristo pelo mistério pascal, por Cristo que morre e ressuscita por nós. E tudo isso que a gente faz, então a penitência, a nossa vida penitencial, as mortificações, tudo isso são como que uma resposta a esse amor e a misericórdia de Deus. Pode ser que o padre te diga, olha, faz tal coisa, leia um pouco mais a Bíblia, ou então faz isso, evita aquela situação. Pode ser que ele te dê alguma penitência desse tipo. Ou ele diga, olha, reza um terço, reza um Pai Nosso. Se você achar que o que o padre pediu para você rezar é muito pouco, e eu já vi gente, né, pensando dessa maneira, então coloque para você mesmo também, olha, o padre mandou eu rezar um terço, mas então eu vou pegar essa semana inteira e eu vou rezar o terço todos os dias. Porque esse momento do cumprir a penitência é aquele momento em que você tenta construir em você melhores condições de viver a graça de Deus, de se colocar numa atitude de escuta, de acolhida e de aperfeiçoamento da sua vida cristã. Esses são os 6 passos para você poder fazer uma boa confissão. Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você também possa compartilhar com outros amigos seus, pessoas da comunidade, que daqui a pouco começam a se preparar para se confessar e que a gente possa viver esse tempo da Quaresma com muita tranquilidade, com muita serenidade e com santas e boas confissões. Um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima.